espiritual, você vê como pastor algum tipo de sinal? Essas guerras, elas te dizem alguma coisa? Esse momento que a gente está vivendo esquisito no mundo, isso te diz alguma coisa, assim, do ponto de vista espiritual? Ó, boa pergunta. A resposta simplória seria sim, claro, mas eu já teria uma contra-argumentação para ela. Porque guerra tem desde que o mundo é mundo. É verdade. Você entendeu? Se você for lá no período do bronze, já tinha guerra. Se você ler a Bíblia, já falava da guerra na época de Abraão. Já falava da guerra na época dos hebreus lá no Egito. Você tem na história o Ramsés guerreando lá contra o pessoal de Reta, que depois descobrimos que eram os hititas. Nabucodonosor guerreando. Então, em que sentido que guerra? Então, peraí. Como é que a Bíblia fala que guerra é um sinal? Quando você vai para o Evangelho de Mateus, capítulo 24, ou Lucas, capítulo 21, ou Marcos, capítulo 13, porque é o mesmo discurso de Jesus registrado nos 3 evangelhos, Jesus fala sobre as projeções do que haveria de acontecer no mundo. E ele diz assim, abro aspas, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então olha que interessante, Jesus falou que as guerras viriam, mas que o fim não estava atrelado a isso. Entendi. Então, peraí, vai Não dá pra gente pelo menos dormir tranquilo. Vai na contramão da piedade popular que fala, tá tendo guerra, então o mundo tá acabando. Porque tá tendo guerra, o mundo tá acabando. Jesus falou que ia ter guerra, tá. Então, ele falou, calma, não é o fim, mas fiquem atentos que até lá vai vir guerra. E quando você vê o cenário do Apocalipse, o último instante realmente, nem será um mundo de guerra, será um mundo pacificado pelo anticristo. Que ele vai conseguir arregimentar o mundo de modo que, de acordo com o Apocalipse 3, não vai poder comprar nem vender, senão quem tem a marca da besta, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta e dizendo, quem é semelhante a ela, então o mundo vai estar unificado. Bom, então com relação a isso, volto para a sua pergunta. E essas guerras, o que elas me dizem? O que elas dizem de sinal? Tem um detalhe nessas guerras que elas me colocam como observação diferente de todas as guerras que o mundo teve. Inclusive as chamadas Primeira e Segunda Guerra Mundial. Essas guerras que estão se desenhando agora correm o risco de escalar para uma realidade literalmente mundial. Sim. Antes isso não havia. Não. A gente fala história universal, mas não era história universal, é a história da Europa. Você fala Idade Média. Não teve Idade Média na China, nem no Paquistão teve Idade Média. Até a maneira que a gente divide a história e chama de história universal não é história universal. Você chama de Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, mas não é. O México não participou. A Argentina não participou. Como é que é Guerra Mundial? Tem um monte de país que não participou, foi uma minoria, e foram guerras europeias. Nós tivemos uma visão muito eurocêntrica do mundo. O que acontece na Europa é como se fosse o mundo inteiro, e não é verdade. Mas o Apocalipse diz que os últimos capítulos da história desse mundo se desenvolvem de maneira literalmente universal. Eu falei da marca da besta, que será universal, e de situações que entrarão em colapso mundial. E o anticristo tem que vir para impedir uma guerra literalmente mundial que iria destruir o planeta. Por isso que ele vai sair como o salvador da pátria, o Messias. Você está entendendo? Então, nesse aspecto, chama minha atenção que hoje, pela primeira vez na história da humanidade, nós estamos desenhando um cenário que é de proporções literalmente mundiais. E o Covid desenhou isso. Porque no Covid estava o palestino usando máscara, o israelense usando máscara, o cara que votou no Bolsonaro estava de máscara, o que votou no Lula estava de máscara, o cara que é ateu estava de máscara, o cara que era crente estava de máscara, o católico estava de máscara, o pai de santo estava de máscara, todo mundo. O Covid mostrou que agora as proporções de crises são mundiais. Então, hoje, realmente, eu tenho um detalhe que me põe para pensar. Entendi. Olha, isso aqui é inédito, vamos ficar espertos. Eu entendo, e está escrito na Bíblia desde sempre essa ideia, na verdade, esse relato, não é um relato, essa revelação que haverá paz. E chama a minha atenção, e eu acho interessante que o anticristo, que a princípio, bom, que é o cara, tá aí no nome, o cara é contra Cristo, contra Jesus Cristo. Ele é, a princípio, seria alinhado com o diabo. Sim, né? sim. E o papel dele, no fim, é pacificar tudo. Né? Isso é muito interessante. Isso do ponto de vista espiritual, é feito para enganar o crente, Exatamente. cara. E outra coisa,
a gente tem pelo menos uma grande figura que está falando em paz o tempo inteiro, que é o próprio Trump, né? Ele fala, inclusive, ele sempre quis ganhar o Nobel da Paz. Então a gente está vivendo um momento que é para pelo menos quem acredita na Bíblia e nas revelações ver uma possibilidade, né? Olha para isso e fica, o que está acontecendo aqui, cara? Mas esse momento do que está acontecendo aqui, eu também imagino que a gente já passou por ele algumas vezes. Né? Eu tô tentando lembrar aquele, acho que era o Caruso, se eu não me engano era o Caruso, o cartunista, que fazia o Zé Apocalipse. Depois pode dar uma checada. A galera, nas redes sociais, ó, no chat aí, pessoal, se vocês lembrarem quem é o Zé Apocalipse. Era um personagem do jornal Globo, sempre tinha as tirinhas do Zé Apocalipse. Eu tô tentando lembrar quem foi que Descobre pra nós aí, Vitão. E ele tinha um personagem que o Zé Apocalipse, ele tava com uma placa escrita assim, Saddam Hussein é a besta do Apocalipse. Aí no segundo quadrinho o sujeito falou assim, mas você falou semana passada que era o Ronald Reagan? Aí no terceiro quadrinho ele falou assim, não, é que eu trabalho com a versão da moda. Entendi. Quer dizer, então a gente tem que cuidar também, porque o Macron já foi chamado que seria a besta do Apocalipse, Adolf Hitler foi colocado como sendo a besta do Apocalipse, Napoleão já foi colocado como sendo a besta do Apocalipse,